Olá, seja bem-vindo ao melhor cursinho preparatório do Brasil, ao preparatório, o cursinho do SCAC, agradecendo a toda a galera envolvida aqui no projeto, porque há muitas pessoas que trabalham para que esse curso chegue até você, em especial ao Cabo Tel. Eu sou o professor Gleison Versosa, eu sou especialista em linguagens e aqui nós estamos vendo tudo relacionado à área da linguagem, basicamente no que se refere à sua produção de texto, à sua interpretação de texto, em textos de línguas estrangeiras, etc. e tal. Ok, meu povo? Então é o seguinte, hoje nós vamos entrar de sola num texto que é o tipo do texto mais importante que existe, que é o texto dissertativo argumentativo. Eu sei que talvez você já ache assim, que você já sabe mais ou menos como é que funciona. Vai por mim, você não sabe direito como é que funciona. Vou te mostrar alguns instrumentos para que você faça um texto dissertativo argumentativo e por que ele tem que ser classificado dessa forma e não de outra. Vou tirar algumas dúvidas relacionadas àquelas lendas que a gente sempre escuta, tipo, posso usar eu na redação, posso usar nós na redação? Vou tirar essas dúvidas também e vou te mostrar um pouquinho aqueles roteiros no que se refere ao nosso modo de ler esse tipo de texto. Afinal de contas, você não só será cobrado, será instado a produzir um texto desse tipo, um texto do tipo dissertativo argumentativo, como você também vai ler muitos textos assim. Não só os textos que vão te cobrar em Enem, concurso, etc., como também textos que você terá que produzir quando você estiver lá na faculdade. A esmagadora maioria dos textos que você vai produzir serão textos dissertativos argumentativos. Você dificilmente vai ter que produzir um poema na faculdade, não é assim que a banda toca. Então esse tipo de texto é o tipo de texto mais importante que existe. Essa aula está dentro do guarda-chuva lá, está dentro daquela parte que a gente estava tratando sobre textualização, sobre fatores que definem um texto ser de uma forma ou não ser de outra. E hoje, então, nós vamos focar basicamente nesse texto dissertativo argumentativo. Ok, meu povo? Então é o seguinte, se você estiver vendo isso daqui em alguma outra plataforma nossa aí, Telegram, plataformas particulares, etc, faça-nos o favor de clicar nesse link, assistir essa aula no YouTube e nos dar o clique lá daquele likezinho gostosinho, deixar um comentário se for o caso e se inscrever no canal. E o mesmo aí se você estiver no meu canal pessoal também, etc, ok? Então vamos lá, meu povo e minha pova, vamos começar com o texto dissertativo. Primeiro slide que está aparecendo para você aí na tela diz o seguinte: o tipo de texto dissertativo argumentativo é um texto relacionado a informação e opinião. Galera, já toquei nesse assunto de que um texto dissertativo argumentativo são duas coisas. Então, por isso, espera-se que você faça as duas coisas no texto. Você não pode nem só dissertar e nem só argumentar. Você tem que fazer as duas coisas. Então, é um texto que visa dar informação e opinião. Depois você vai perceber que muitas das vezes essa informação que ela é dada, ela existe apenas como suporte da opinião. Porque a própria escolha da informação a ser dada é uma escolha que vai acabar corroborando a sua opinião. Dito de outra forma, se você quer dizer uma determinada coisa, a escolha dos dados que você vai trazer para o texto, muito obviamente tem que ser uma escolha de dados que vai corroborar aquilo que você está dizendo. Não faz o menor sentido você fazer um levantamento de dados para defender um determinado ponto de vista e na hora de fazer esse levantamento de dados, você só escolher dados que dizem o contrário daquilo que você quer defender. Então, o certo, o óbvio e o inteligente, o que você tem que fazer é o seguinte: você vai procurar dados que confirmem aquilo que você está dizendo. Tá? Então, por isso que o seu texto ele vai ter que ser informativo e opinativo, mas se você pensar bem, essa parte do opinativo, ela se apoia dentro do informativo. Então, seja lá no momento da redação, quando você está escolhendo os seus argumentos, seja na hora que você está na outra ponta, que você é o leitor, quando você percebe ali aqueles exemplos que a pessoa está te dando, aqueles exemplos, obviamente, foram escolhidos a dedo. Tem gente que chama isso de manipulação, eu diria que não é. É uma coisa normal. Se você está defendendo um determinado ponto de vista, você é claro que vai escolher aquelas informações que corroborem o seu ponto de vista. A não ser, é claro, que você queira fazer um contra-argumento para tentar desconstruir o argumento de outra pessoa, mas, via de regra, você vai escolher aquilo que te beneficia, obviamente, tá? Então, vamos lá, galera. O que nós temos para dizer aqui, ó? Um texto dissertativo argumentativo na perspectiva discursiva, ou seja, do discurso, da fala como ela se efetiva no mundo real, apresenta uma proposição, ou seja, uma tese principal, que é uma opinião defendida no texto.
sobre um assunto que seja de importância e cuja legitimidade possa estar sujeita a controvérsias. Então, via de regra, você não vai, por exemplo, precisar fazer um texto para dizer que o céu é azul. Qualquer pessoa normal olha para o céu, está lá empírico de qualquer forma, está azul. Só que aqui, no texto dissertativo argumentativo, é necessário que você faça a argumentação por alguma coisa que tenha controvérsia. Então é até estranho quando você vê na mídia, por exemplo, alguém fazer um texto dizendo que, olha, existe consenso sobre determinado tema. Meus queridos, se existisse consenso, você não precisaria fazer um texto argumentativo. Se você precisa fazer um texto argumentativo para provar alguém, é porque não existe consenso. Então se eu digo, vou fazer todo um texto, toda uma tese para provar que o céu é azul, não faz sentido. Porque tá lá, basta você olhar para cima, você já viu. Então você só faz um texto dissertativo argumentativo nos casos que haja discordância de ponto de vista, porque senão não faz sentido, ok? Na sequência, então, primeiro você vai fazer uma tese que é basicamente para defender uma ideia contrária a alguma outra ideia que outro grupo de pessoas tenha. Você vai, na sequência, fazer uma problematização, que é o quê? Evidencia a forma como o sujeito argumenta, e orienta a perspectiva na qual insere a sua proposição ou tese. Vai ser uma perspectiva social, vai ser uma perspectiva ética, econômica, científica, moral, blá, blá, blá. Então você vai dizer, por exemplo, pessoas que usam camisa de cor amarela. Eu não acho bonito cores a cor amarela. Então olha só, não acho bonito a cor amarela porque ela emite muita luz e cansa as vistas de quem vê, por exemplo. Você está levantando uma tese e você está problematizando o fato de que a camisa azul é bonita, a camisa amarela é bonita ou não. E aí, claro que você só vai defender sua tese de que você não acha a camisa amarela bonita, porque vai existir alguém na face da Terra que ache a camisa amarela bonita. Porque se todo mundo que acha ela feia, porque se todo mundo achasse bonita, você não precisaria fazer um texto, entendeu? Um sujeito que se engaja em relação a um questionamento e que desenvolve um raciocínio. Seu raciocínio ele tem que ter uma sequência lógica para você convencer a pessoa de alguma coisa. Para tentar afirmar, estabelecer a verdade sobre a sua proposição ou sobre a sua tese. Para que você estabeleça a verdade, que você defenda, por exemplo, que essa camisa é bonita, da cor bonita ou cor feia. Para que você estabeleça essa verdade, é necessário que você vá empilhando argumentos, empilhando sentido para que você convença a pessoa de que é verdade ou não, ok? Um outro sujeito, o interlocutor, o interessado no mesmo questionamento e verdade, a qual se dirige o sujeito com a intenção de convencê-lo, mesmo que sabendo que pode ou não persuadi-lo. E o autor disso daí é o Charroudot, em 92. Então o que acontece? Dentro de todo esse processo, você tem que pensar que existe um interlocutor. Quem que é o interlocutor? É a pessoa pela qual você está tentando se comunicar. No meu caso aqui, eu sou professor. Em tese, vocês são pessoas que estão buscando saber sobre texto dissertativo argumentativo. Então, desse lado aqui do vídeo, eu sou a pessoa que vai estar transmitindo o conhecimento, mas do outro lado existe você que está tentando buscar esse conhecimento. Como aqui não é um curso para professores, por exemplo, eu não posso, por exemplo, me aprofundar na teoria do Charroudot, porque seria um curso muito profundo, um curso que vocês não têm ainda as bases teóricas para saber, e mais do que isso, é um curso que interessaria apenas e tão somente as pessoas que vão se aprofundar em linguagens. Então, para um curso de Enem, eu tenho que tentar ao máximo não levar a discussão para um nível muito profundo, porque o meu interlocutor, que são vocês, eles só têm um objetivo, então por isso que a gente tenta ser o mais prático possível. O seu objetivo é único e tão somente passar na prova. Então você não quer virar um expert em linguagens, mesmo que você vá fazer letras, vá fazer marketing, etc. Para você virar um expert, você vai fazer isso lá na faculdade, você não vai fazer aqui. Aqui não é o momento disso. Então você, enquanto meu interlocutor, é alguém que está buscando as bases desse conhecimento com um objetivo claro e específico de ser o produtor desse tipo de texto na redação e ser o consumidor na outra ponta na prova de linguagens, ok? Então, na sequência, ele vai dizer que esse tipo de texto, além de transmitir informações ao leitor, utiliza-as não somente a serviço da defesa de um ponto de vista, mas também como provas do que se defende. Então, perceba, olha como é que é um sistema um pouco circular. O cara cria um texto para tentar provar alguma coisa, e esse texto que ele criou para tentar provar alguma coisa acaba virando prova da coisa que ele quer provar. É esquisito? É esquisito. Mas pense o seguinte, vamos supor nesse exemplo que eu estou falando do caso das camisas. O cara tá lá, ele escreveu um texto para dizer que camisas amarelas são camisas... Ficou feio o desenho, mas vocês entenderam. Que camisas amarelas são camisas bonitas, tá?
Então, o cara foi lá, escreveu todo um texto dizendo isso. Esse texto, ele visa provar que as camisas de cor amarela são camisas bonitas. Paradoxalmente, esse mesmo texto que tenta provar isso, ele também serve de prova disso. Porque depois, quando as outras pessoas forem discutir se essa blusa é amarela ou não, ele vai tomar como base o outro texto que decidiu isso, que é o que você vai ver muito na faculdade quando você pega uma citação. Uma citação nada mais é do que você tentando provar alguma coisa com alguém que tentou provar alguma coisa, e o fato da pessoa ter tentado provar serve de prova. É uma maluquice, é uma coisa paradoxal, mas é assim que funciona. Ou seja, o simples fato de você tentar provar alguma coisa, quando outra pessoa for utilizar o seu texto, também serve de prova. Eu sei que é circular, é meio absurdo, mas é assim que funciona, tá? E quando se emite uma opinião em um texto, deve-se levar em consideração o fato de que qualquer ponto de vista para se sustentar necessita de informações. Então, essa quantidade de pessoas que acreditam que a blusa amarela é bonita serve como um fator de peso para que as pessoas acreditem nisso ou não, ok? Ou seja, esta que fornece os argumentos e provas de que se defende, evitando-se os lugares comuns e clichês de linguagem. Então, a gente tem que evitar ao máximo, porque clichê dizer, olha, se é bonito porque é bonito, não vai servir para nada. Você precisa de trazer algum outro tipo de argumento para você provar. Pode-se afirmar, portanto, que uma opinião bem fundamentada se não houver informação. Então, você não pode, quer dizer, você pode, né? Mas via de regra, a sua opinião não vai ser profunda se você não trouxer nenhuma informação. A sua opinião, ela tem que estar calcada, ela tem que estar embasada em uma informação. Só a partir de uma informação é que você pode emitir uma opinião, ok? Então, você precisa, primeiramente, saber do que você está, a grosso modo é isso, você tem que saber do que você está falando para que depois você tenha uma opinião. Se eu te perguntar alguma coisa, por exemplo, o que você acha, sei lá, da alimentação dos índios da Papua Nova Guiné? É uma alimentação saudável ou não? Tempo, você não vai saber. Então você não pode opinar sobre uma coisa que você não sabe, que é aquilo que o brasileiro faz muito. Mas via de regra você não pode opinar sobre aquilo que você não sabe. Porque a sua opinião só vai ser embasada se você tiver o suporte da informação para isso. Porque senão o seu texto dissertativo argumentativo ele vai ficar manco, vamos dizer assim. E isso que acontece muito quando cai um tema que o aluno não está muito ligado. Então, às vezes, vai lá e cai um tema como, igual caiu recentemente, das pessoas que são não pessoas porque elas não têm registro civil, por exemplo. É um tema que eu acredito que os alunos adolescentes e tal, não fica, ninguém levanta assim, acho que nenhum adolescente levanta e pensa assim, putz, tem muita gente no Brasil que não tem carteira de identidade. Não acredito que seja um tema assim que faça muito parte da vida das pessoas. Então, por isso que você fica muito inseguro para opinar sobre esse tipo de tema. Porque é um tema do tipo que você não tem muita lógica para falar. Uma coisa seria se você tivesse que dar opinião sobre o seu cachorro, sei lá, que você convive com ele todo dia, ia ser mais fácil você opinar sobre isso, tá? Então isso que está dizendo, que a sua opinião, ela vai ser tão melhor quanto melhor e maior for a quantidade de informações que você tiver sobre determinado tema, tá? Então olha só, a informação é básica, a opinião secundária e depende da informação. Então observe que a informação é a base, você tem que sair da informação, você tem que ser informado da coisa, para que só depois você possa dar uma opinião. E essa opinião ela é derivada da informação. E essa opinião ela é secundária, o que é básico é a informação. O que hoje a mídia, etc., tenta fazer, ela tenta transformar aquilo que é opinião em informação, e aí isso daí acaba confundindo o leitor, etc. É uma das estratégias de convencimento, tá? Isso aí, e a sua informação ela vai depender da informação. Então, observe como o texto a seguir alinha sua estrutura discursiva, a informação e a opinião. Então, aqui nesse texto que eu trouxe de exemplo para vocês, é o tipo de pergunta que sempre te passaram, tá? Então, isso aqui serve para qualquer texto, tá? Ele está próximo texto, mas é o tipo de estrutura que serve para qualquer texto, que é o seguinte. Lembra lá, desde que você entrou da escola, lá no terceiro ano, lá na terceira série, sei lá, segunda série, sei lá, quando você já começou a ter contato com o textinho, a professora parou de fazer aquelas musiquinhas, não sei o que, já começou a entrar num processo mais chato e mais profundo de aula, que a professora começou a te dar um texto e começou a te perguntar coisas sobre o texto.
Você deve lembrar que desde lá do segundo ano da primeira série lá até o seu terceiro ano do ensino médio, o cursinho, se você já tiver feito, os tipos de perguntas que eles vão te fazer vão ser sempre tipos de perguntas assim. Qual é o tema do texto? O tema tem pertinência e gera controvérsia? Então, perceba, quase sempre a primeira pergunta que o professor sempre colocava e sempre coloca é: qual que é o tema do texto? Qual que é o assunto do texto? Na sequência, ele é pertinente ou não? Você concorda ou não? Você acha que tem a ver? Então observe que essa estrutura interpretativa que você vai usar agora é a mesma que você usava desde lá quando você era pequenrucho lá nas escolas, tá? E qual que é o objetivo do texto? Ou seja, o que o autor quis dizer com esse texto? Qual a principal ideia defendida pela autora do texto, ou pelo autor do texto? Isso é o quê? Você volta no texto e tenta achar lá. O que esse cara quer e qual que é a principal ideia dele? Isso é muito importante para que você saiba qual que é o público, para que você saiba qual que é o argumento central e para que você saiba qual é o objetivo do texto. Lembra que eu falei com vocês nas aulas anteriores, quem não viu, dá uma voltada lá e assiste, que dentro do contexto comunicativo, a pessoa que começa a fazer o processo de comunicação, essa pessoa ela tem um objetivo, tá? Então, você como leitor, uma das suas principais metas, assim que você pega o texto, é qual que é o objetivo desse caboclo? Esse cara que fez esse texto aqui, o objetivo dele é para quê? E daí é tão importante você saber categorizar os textos em categorias. Quando você pega um poema, obviamente o objetivo do cara é diferente de quando você pega uma receita, como a gente viu na aula anterior. Porque o que acontece? Quando você busca fazer uma receita, você tem em mente alguns objetivos comunicativos que não são compartilhados de quando você tenta fazer um poema. Isso vai fazer com que, no momento da sua interpretação, você consiga extrair mais aquilo que o autor quis dizer, ok? E a quem se dirige esse texto, ou seja, qual que é o público. Então, quando você está lá produzindo a sua redação, lembra disso. A quem que esse texto da redação está sendo dirigido? Quase sempre, igual eu já falei para vocês, vai ser o cara que vai estar ali fazendo a redação, corrigindo sua redação em 1, 2 minutos no máximo. Então esse cara, ele não é um cara que é um seu interlocutor, que você vai convencê-lo do seu ponto de vista, ou que você tem que defender uma ideia, não é nada disso, não é nada disso. Esse cara que você está mandando a redação ali, é um cara apenas que vai julgar o seu texto dentro daqueles critérios e game over. Então você, enquanto produtor, você também tem que pensar em quem será o leitor. Agora, quando a gente está na outra ponta, sobretudo aqui no Enem, concursos, etc., você, enquanto leitor, na hora que você pegar o leitor, o seu texto ali, você está na ponta do leitor, você tem que fazer esse questionamento. Esse texto aqui está dirigido para quem? Quem são as pessoas? Qual é o público? Qual é o objetivo? Para que esse cara escreveu esse texto? E aí vai ficar mais fácil para você conseguir responder as questões sobre ele, tá? E que estratégias e argumentos foram utilizados ao longo desse texto? O que o cara mobilizou? Ele usou exemplo, ele usou comparação, ele usou dado estatístico? O que ele usou para convencer de determinado ponto? E aí eu volto para vocês fazendo a conexão na história da redação. Quando você for julgado lá no item 3, que é o item que mede a sua argumentação, um dos critérios que vão utilizar, que eles utilizarão para te julgar vai ser o seguinte: a sua argumentação usou mais de uma linha? Supondo, você foi lá e colocou apenas uma série da Netflix, ou você foi lá e colocou apenas dados estatísticos. Isso daí vai ser contado. Tem gente que só coloca dado estatístico. Aí a argumentação dele fica pobre porque ele usou apenas uma linha. Então lá no Enem, na hora que você, enquanto produtor, você precisa usar pelo menos duas. Por quê? O que convence o cara das coisas, galera? Não é uma vez só que você fala alguma coisa e não é um argumento só. Você precisa encadear argumentos diferentes. Lembra que aqui atrás eles te falaram que a sua opinião parte da informação? Então, uma das coisas que você precisa para dar informação é você dar uma informação que vem picotada em partes. Então você coloca primeiro um dado estatístico. Jóia, isso aqui já convenceu o cara. Na sequência coloca, por exemplo, uma citação de um filósofo. Já uma outra camada de convencimento. Na sequência você vai dar um exemplo de uma notícia, sei lá, é uma outra camada de convencimento.
Até que no final das contas, em uma sequência de camadas de convencimento, a pessoa pode acreditar no seu ponto de vista. Então você seleciona as informações que ajudam na sua feitura da argumentação, ok? Tanto é que uma das coisas lá que diz selecionar dos itens de correção do Enem, eles te julgam na capacidade de selecionar as informações necessárias para convencer. Ou seja, está julgando o seguinte: você conseguiu selecionar aquilo que corresponde ao que você quer dizer? Se sim, bacana, quer dizer que você atingiu o conteúdo. Se não, putz, está errado, você teria que voltar e fazer seu texto de novo, como você não consegue, então eles vão te dar nota baixa, ok? E que palavras ou expressões evidenciam a tese da autora? Como as ideias expostas no texto foram concatenadas, ou seja, como que elas foram ligadas uma na outra. Então você começa com um argumento, ele termina, você passa para o próximo, você passa para o próximo, você passa para o próximo, tá? E um estranho mercado com a informação está a serviço da opinião, está falando do texto, tá? Então o texto dissertativo argumentativo, para ser bem estruturado, ele tem que ter um objetivo, ou seja, o que o cara está procurando, o que ele quer te convencer, porque não precisa nem de fazer um texto, né? Se ele está tentando produzir um texto é porque ele tem algum objetivo em mente, tá? E na sequência, qual que é a tese dele? Ou seja, ele quer te convencer alguma coisa, ele tem que criar uma tese para isso, ele tem que criar uma hipótese, criar uma estrutura para isso e depois ele vai ter que desenvolver um raciocínio que possa facilmente ser reconstruído pelo leitor. Então tem que ser uma coisa que o leitor consiga se identificar também. Não pode ser uma coisa igual em juridiquês, como a gente viu lá anteriormente. O juridiquês só vai favorecer o cara que por si só já fala juridiquês. Para o cara que não fala juridiquês não vai favorecer, ok? E aí na sequência vamos conhecer um pouco mais, então a gente vai continuando aqui nas teses dos textos, tá? Então, no próximo exemplo aqui ele vai dizer o seguinte, ó. Qual que é o objetivo? A função básica dos textos de natureza dissertativa e argumentativa é explicar uma verdade de forma racional para convencer através do argumento demonstrativo ou para persuadir, argumentação retórica, o interlocutor quanto à validade de um ponto de vista. Galera, olha só. Aqui fala que os argumentos, eles em tese são racionais. Porém, sucede que muitas das vezes nossa argumentação ela não passa de uma base lógica argumentativa. Muitas vezes nós fazemos argumentações que são até funcionais, valendo-nos de argumentos que são emocionais. Pense o seguinte, por exemplo, não sei aí como é que é a situação em outros estados do Brasil, mas muito aqui em Minas, as mães quando tentam convencer os moleques a comer lá, eles sempre dizem assim, tá na hora do almoço, põe o prato pro menino lá e fala assim, come tudo porque tem um menino passando fome. Ora, pensa o seguinte, pensa comigo, você tá ali naquela situação, você entrega o prato para a criança e fala, come, você tem que comer, porque tem uma outra criança que não tem, que ela tá passando fome. Observe que esse tipo de argumento é um argumento totalmente, completamente, absolutamente emocional. Por quê? Quando você entrega o prato para o moleque ali e fala com ele para ele comer, se o pirralho comer o prato ali ou não comer, vai dar na mesma no que se refere ao outro que está passando fome. Não faz diferença nenhuma. O sujeito que está ali, se o menino pegar o prato e jogar tudo no lixo, o outro moleque lá que está passando fome, ele vai continuar passando fome. Da mesma forma, se o menino lá que você está pressionando com esse argumento emotivo, para ele comer lá, se ele se alimentar ali, almoçar o prato, limpar o prato, o outro sujeito vai continuar passando fome do mesmo jeito. Então percebam que esse tipo de argumento não é um argumento que a gente pode chamar de um argumento lógico. Esse argumento a gente chamaria de falácia, porque é um argumento que te induz a fazer alguma coisa, não por vias lógicas, não por 1 mais 1 é igual a 2, mas por vias que atingem diretamente, absolutamente o seu coraçãozinho. Mas aí nessa hora você tem que lembrar, e lembra lá das outras aulas, né, de retórica, a gente vai lembrar lá que para você convencer um ser humano de alguma coisa, você tem o tripé, e esse tripézinho, ele te mostra que para você convencer alguém, você precisa da emoção, você precisa da razão, e também é importante quem fala. Então o que? É um argumento de autoridade. Então por mais que eles te digam sempre assim, você precisa ter uma argumentação lógica. Concorda, sua argumentação ela tem que ser lógica, no sentido de que ela tem que ser coerente. Só que tanto quanto quando você produz um texto e você vai lá e diz,
é uma questão de cidadania, que nós nos preocupemos com o cidadão X, que tem uma certa carência ou de políticas públicas tal para o cidadão X. Por mais que você ache que isso é a coisa mais lógica do mundo, não é. Isso é uma coisa emocional, porque nós, enquanto seres humanos, a gente tenta ter empatia com o próximo. Então, quando ele te diz lá, você precisa prestar atenção, nós precisamos tomar conta do grupo tal que não é privilegiado. Por mais que você ache que isso aqui é racional, não tem nada de racional. Por quê? Racionalmente, se você se preocupar ou não com o outro, você vai ficar do mesmo jeito. O problema vai ser o outro. E aí tem alguns que podem dizer, o problema é dele. Então note que o argumento funciona não porque ele é racional, porque racionalmente isso não faz nem lá muito sentido. Ele funciona porque ele é emocional. Então, nós, enquanto seres humanos, nós gostamos sim, nós utilizamos sim, tem que utilizar sim essa parte emocional, porque ela funciona, tá? Da mesma forma, quando a gente procura uma citação, a gente vai lá e usa quem fala. Quando a gente vai usar esse tipo de argumentação, então, por exemplo, se vocês voltarem lá na aula de citação que a gente falou disso, ou nas outras que a gente fizer para frente, você vai perceber que a gente faz uma coletânea, a gente faz uma seleção de autores que são todos autores importantes, autores valorizados, porque quem fala convence. Se você tem ali, dentro da sua citação, dentro da sua redação, dentro do seu trabalho científico, quando você chegar na faculdade, autores que são grandes, que são conhecidos, o peso desse cara é maior. Então você não pode chegar lá na redação e dizer, de acordo com Zé das Couve, devemos fazer tal coisa, tal coisa. Ou você pegar figuras nefastas da sociedade, como aquela figura lá que tem um bigodinho, né, do mal lá, etc. Você não vai pegar uma citação desse cara para pôr, pelo amor de Deus, não vai. Por quê? Quem fala importa. Mas se você for lá, fala uma citação de Buda, uma citação de Jesus, pô, show! Aí vai ser uma citação que vai ter peso positivo. E aí, claro, vai voltar. Então quem fala, você fala, fez uma citação de Jesus, de Buda, qualquer coisa assim, Maomé, qualquer coisa que seja uma citação de alguém que tem uma característica positiva. Esse peso vai acabar, obviamente, recaindo na emoção também, de certa forma, tá? Então percebam que o processo de convencimento, por mais que a gente ache que a gente está sendo só lógico e racional, não estamos. Então a nossa escolha do nosso arsenal para convencer a pessoa, ele vai depender e vai passar muito pelo lado emocional também, tá? Então, na sequência aqui, o texto vai te dizer o seguinte, esse objetivo pode variar, entretanto, em função do gênero textual que se pretende produzir ou do recorte temático que se pretende abordar. Como são vários os textos que têm natureza dissertativa argumentativa, ou seja, você não tem só um. Aqui na redação a gente faz um, mas você pode ter vários outros tipos de texto que tem, por exemplo, propaganda, marketing, etc., que também tem o mesmo objetivo, o mesmo foco dissertativo argumentativo, tá? E aqui ele cita o exemplo, uma reportagem. Por mais que a gente ache que seja neutra, claro que também não é. Ali também ela tem um foco de dissertação, argumentação, tá? Ou uma reportagem, como a que você leu, né? A gente leu aqui há pouco, que tem a função de informar e de formar uma opinião. Então perceba, quando você tem ali dentro de uma reportagem, por mais que o sujeito ache que o repórter está ali sendo neutro, vamos dizer assim, lembra que eu acabei de falar que a própria escolha dos dados é uma escolha de dados que emite uma opinião? Então percebam, por mais que você pense assim, mas a reportagem aqui está sendo uma reportagem neutra. Não está. A reportagem, como qualquer outro tipo de texto argumentativo, quando o cara procura ela, ele está procurando essa reportagem visando um fim. Ou seja, ela está visando te convencer de alguma coisa ou de alguma outra coisa. É assim que funciona, tá? Então percebam. Um artigo de opinião, um editorial, tem como principal objetivo defender um ponto de vista. Se você está lá lendo um jornal e você tem um artigo de opinião, aí está claro, ele tem um peso maior de opinião. Se você tem uma reportagem, ela vai ter opinião também, mas eles tentam diminuir o peso da opinião, tá? Uma carta argumentativa visa dialogar com o interlocutor, então você manda uma carta querendo alguma coisa, por exemplo, a fim de persuadi-lo. E às vezes o seu objetivo pode ser, conforme você viu anteriormente, explicar, justificar. Então observe que mesmo a justificativa, às vezes você manda uma carta justificando tal coisa, ela tem um objetivo argumentativo. Porque se você mandou para justificar, você tem que convencer o cara de que você está certo, porque senão você vai justificar como, né? Então se você pensar nesse tipo de texto dissertativo argumentativo,
exige-se uma proposta de redação. E no seu objetivo de proposta de redação, como a gente viu antes, você vai ter uma definição de que você tem que entrar dentro da linha de convencimento. Não pode ficar em cima do muro. Por quê? Se você está dentro de uma redação de um texto dissertativo argumentativo, o seu objetivo é dissertar, argumentar. Tem que defender um ponto de vista. Claro, o único cuidado que você tem que ter aí é de defender o ponto de vista aquele que o cara quer que você defenda. Não é o seu, é o que ele quer que você defenda, tá? Então façam isso que vai dar bom. Então, agora aqui embaixo vai começar a entrar uma parte, galera, que ele fala o seguinte, ó. Esse objetivo será definido pelo verbo de comando explicitado no enunciado da resposta. Então, o que é o verbo de comando? Faça uma redação defendendo tal ponto de vista. Faça uma redação considerando tal coisa, tal coisa, tal coisa. Você não tem autonomia para fazer do seu jeito. Você tem que fazer do jeito que te mandaram, tá? E cada um desses comandos exige que quem produziu o texto escolha a estratégia mais adequada para defendê-la. Então, por isso, é possível afirmar que a produção de um bom texto começa com a leitura atenta da proposta, tá? E essa leitura que vai garantir um texto adequado à situação sociocomunicativa. Se você não entendeu a proposta, o texto que você vai produzir vai ficar zoado, entendeu? Da mesma forma, você como leitor, se você não entende qual que é o objetivo do camarada que fez o texto, a sua leitura também vai ficar comprometida, que você não vai saber por que o cara está escolhendo tais argumentos, por que o cara está escolhendo tal coisa, tal tipo de resposta, ou tal tipo de pergunta, ou tal tipo de dado. Então você precisa primeiro saber, sei lá, você está no jornal X lá lendo tal informação. A que grupo esse jornal é conectado? Qual que é a ideologia desse jornal? Quem que paga as contas? Quem são os anunciantes? Qual que é a linha editorial? Isso tudo vai impactar na hora da construção do texto. O brasileiro ele costuma ser muito ingênuo, né? Ele pega um texto, ele acha que aquilo ali é verdade. Saiu no jornal, é verdade. Não é. Então, assim, você precisa saber qual que é o recorte e qual que é a tendência que eles estão te puxando para um lado ou para o outro, tá? Por isso, é possível afirmar que essa forma de produzir texto, você tem que saber todas as origens, tá? Desse modo, é sempre bom, quando for produzir um texto, procurar refletir sobre a função que ele se destina, ok? E quando for solicitado um gênero específico, procure se lembrar dos outros que você leu, se eles pertencem ao mesmo gênero. Então, por isso que eu digo, e estou reforçando para vocês, que se você for fazer um texto dissertativo argumentativo, você tem que saber quais são as linhas mestras e quais são as coisas que você precisa seguir para que o seu texto seja considerado dissertativo argumentativo. Porque senão ele pode cair na vala de um texto narrativo, por exemplo, e aí você vai perder ponto, ok? Então, texto dissertativo argumentativo. Tendo em vista o objetivo e a relação que o sujeito enunciador, ou seja, quem faz a fala, quem enuncia, manterá com seu interlocutor, então o interlocutor é quem escuta, com o que diz e com a realidade exterior, há diferentes modos de organização enunciativa e de utilização de recursos que a língua dispõe. Segundo o professor Wander Imediato, que inclusive foi meu professor lá na faculdade, a organização enunciativa está presente em qualquer texto, tendo ela predominância narrativa, descritiva ou argumentativa. Ou seja, sempre que você produz um texto, essa organização enunciativa ela tem que estar presente. Por quê? Porque todo texto tem um processo enunciativo. Todo, sem exceção, tá? Através de organização enunciativa que podemos avaliar se um discurso é constituído com mais ou menos subjetividade. Ou seja, se o texto que o Kabukin fez é um texto que chega mais ao ponto ou é um texto que traz mais carga de emoção, se é um texto mais objetivo ou é um texto mais subjetivo. Percebam que esse conceito de objetividade e subjetividade não é sobre aquilo que o cara está pensando. Às vezes você pode fazer um texto carregado de emoções, mas que você seja absolutamente objetivo, e aí um texto que ele é objetivo, ele tende a convencer mais do que um texto patético. Então, cheio de emoção, que você vai lá e diz assim, confie em mim porque eu quero, ou porque você precisa confiar em mim. Fica mais difícil. Agora, quando você explica por que o cara tem que confiar em você, fica mais fácil, ok? E aí depois ele continua dizendo, ó, com maior ou menos objetividade ou visando criar ou simular uma interlocução, diálogo. Então, às vezes você tenta simular um diálogo com um interlocutor X, ele sai do diálogo, ele não conversa com você,
Talvez porque você não conseguiu criar essa conexão. Então, isso às vezes pode acontecer. Ou porque você não conseguiu alinhar os pontos de vista. Às vezes você tem pessoas que pensam completamente diferente, e aí, claro, fica um pouco mais difícil você chegar no meio termo, ok? Agora, observe no quadro a seguir como a contextualização... Peraí que o treco saiu do lugar aqui. Então, observe no quadro a seguir como a utilização de diferentes pessoas do discurso de um texto gera efeitos diferenciados. Então, olha só, isso aqui a gente tem que lembrar, então, daquele conceitozinho básico lá de trás, tá? De primeira pessoa. Lembra lá, a gente já falou disso, mas rapidinho lembrando, primeira pessoa vai ser eu e nós, porque é a pessoa que fala. Segunda pessoa vai ser tu, vós. Eu coloco o você entre parênteses, né? Você, vocês aqui entre parênteses. E o terceira pessoa, ele, plural, né? E eles, ela, e plural, elas, ok? Então, a grosso modo, vamos fazer um desenhozinho aqui, que eu acho que o desenhozinho você entende melhor. A primeira pessoa é o cabuquinho que fala, é a pessoa que começa a fazer o discurso. Porque nós somos os seres mais importantes para nós mesmos. Por quê? Toda visão de mundo, toda comunicação, ela parte da pessoa que está falando. Então, se a pessoa que está tentando se comunicar, ela vai ser a primeira pessoa. Já a pessoa que escuta, no caso, ela é a segunda pessoa. Ou seja, ela é a pessoa a qual nós direcionamos o discurso, é o interlocutor. Já a terceira pessoa, ó, o ele, o ela, eles, elas, seria a fofoca. É a pessoa da qual a gente está falando. Uma pessoa que nem sequer está participando da conversa, né? Uma pessoa que está lá na casa dela quietinha, a gente está falando mal dela, essa pessoa é a terceira pessoa, é a fofoca. Então, observe. Posição subjetiva em relação ao que diz. Primeira pessoa é um índice de subjetividade. Porque quando você diz eu, você automaticamente dá uma carga de emoção muito forte. Daí vem aquela coisa que eu te falei no início da aula, que muita gente fala assim, professor, mas tem sempre aquele professor, tinha um professor que dizia que eu não posso usar eu na redação. Posso usar eu na redação? Pode. Você quer tirar nota baixa? Pode. Por quê? Quando você utiliza um eu, que é o que está dizendo aqui, você vai ter um índice de subjetividade muito alto. Se você vai lá na redação e diz assim, eu acredito em tal coisa, eu acho que tal problema tem que ser resolvido assim, 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 assado. Quando você cai nessa vala de dizer eu, você claramente e objetivamente está passando a informação para a segunda pessoa lá, que é o seu interlocutor, de que você está sendo muito emotivo, que você está... Lembra que eu acabei de falar para você aqui no início da aula que uma das coisas para você tirar a sua opinião é a informação? Então, se a única coisa que você está tirando da informação é de você mesmo, tá? Observe que a sua capacidade de influenciar a segunda pessoa vai ser menor. Então perceba lá, relação de influência sobre o interlocutor. Segunda pessoa, você vai ter a marca da interlocução. Então, a segunda pessoa é quando eu digo assim, você, eu estou dizendo diretamente para você. E você será menos convencido se o argumento partir de mim. Se o argumento partir dos materiais que a gente está usando, se o argumento partir da instituição que a gente está usando, da minha experiência, partir de livros, etc., você tem uma possibilidade maior de ser convencido, ok? Então, uma coisa é o seu colega de classe te dizer assim, você não pode usar eu. Aí você fica com aquela pulga atrás da orelha. Mas por que eu não posso usar? O cara não vai saber te explicar. Então, por que você não pode usar eu? Porque a sua marca de subjetividade, quando você utiliza eu, ela é muito alta. Então, ela sendo muito alta, o seu texto vai acabar sendo o quê? Prejudicado. Você não pode fazer isso, tá? Então, agora, observe que quando a gente usa terceira pessoa, agora o texto já entra na posição de testemunha e de distanciamento. Então, aqui a gente sai do índice de subjetividade, ou seja, da marcação de subjetividade, dizendo que eu acho tal coisa, tal coisa, tal coisa, para alguém que acha. Ou para alguma coisa mais bonita ainda, quando você diz, acredita-se. Quem acredita? Sei lá, mas acredita-se que tal coisa, tal coisa, tal coisa. Então, uma coisa é você dizer assim, eu acredito que o céu é azul. Por mais que seja óbvio, você está colocando uma marca de subjetividade.
A outra coisa é quando você diz assim, acredita-se que o céu é azul. As pessoas acreditam que o céu é azul. Note que no final das contas, você acaba que meio que está dizendo a mesma coisa. Você está defendendo a mesma tese de que o céu é azul. Mas, contudo, porém, todavia, quando você parte de si mesmo, o impacto que isso dá para a segunda pessoa que está ouvindo, esse impacto não é tão grande quando você diz que as pessoas acreditam nisso. Essa técnica do marketing, senhoras e senhores, é aquela técnica que você utiliza uma outra pessoa para falar para você. Quando você tem lá um produto, um serviço, etc., relacionado ao marketing, por exemplo, e você tem uma pessoa que fala por você, por isso que é tão precioso e as pessoas pedem tanto comentários, por exemplo, você já deve ter comprado alguma coisa na internet aí, etc. O cara sempre diz assim, por favor, vá lá e deixe um comentário. E por isso que a gente pede aqui também no YouTube. Pelo seguinte, quando você... Não, claro também porque a plataforma vai impulsionar mais o conteúdo que gera engajamento, que gera comentário, etc. Mas uma das outras razões é que quando o cara chega no vídeo, se ele chegar no vídeo, se ele chegar lá no produto que foi comprado e ele descobrir, ele perceber lá que a pessoa teve comentários positivos, né? Teve lá 5 estrelas, 4 estrelas, sei lá. Você falou, opa, então isso daqui as pessoas testaram e as pessoas aprovaram. Não é o próprio cara dizendo assim, o meu produto é bom, compre o meu produto. Não é. Porque quando você tem a própria pessoa dizendo o meu produto é bom, compre o meu produto, você está com a margem de subjetividade maior. Quando você tem um terceiro dizendo isso, aí a subjetividade diminui e a objetividade aumenta. Por isso que você não pode colocar eu e nós na redação. Porque ao fazer isso, o seu texto terá menos valor do que o texto do coleguinha que utilizou sabe-se, lembra-se, descobre-se, etc., que ele usou terceira pessoa de forma mais neutra. Beleza? Então, olha só, como ficou evidenciado no quadro anterior, o uso de uma linguagem pessoal, ou seja, com foco em terceira pessoa, visa criar distanciamento, que por sua vez se gere objetividade no tratamento do tema. Eu comecei do segundo parágrafo exatamente para mostrar essa parte que eu acabei de falar. Agora, no primeiro lá, ele diz assim, ó, texto dissertativo argumentativo deve ser escrito preferencialmente em terceira pessoa, embora o objetivo seja analisar um assunto emitindo opinião. A opinião ela vai estar presente. Quando você lá chega lá no site e tem um monte de comentário, o cara está usando aquilo em prol dele mesmo para dizer que o produto é bom, mas é a terceira pessoa que está falando, tá? Nesse ponto, cabe uma distinção importante do conceito de impessoalidade e imparcialidade. Então, imparcial praticamente não vai ter, mas impessoal é possível de ter, tá? Então, agora a gente vai no segundo ponto aqui do segundo parágrafo. O fato de os textos dissertativos argumentativos serem discursos que se inserem no plano da racionalidade, ou seja, você está pensando de maneira racional, exige que as informações neles apresentadas sejam as mais universalmente válidas possíveis. A impessoalidade, nesse caso, coloca em foco o objeto de análise, o assunto do texto, dando ao leitor a impressão de que as ideias defendidas têm validade em si e não a perspectiva do autor. Entenderam, galera? É uma impressão. Dizendo assim, a grosso modo, isso daqui está impactando o leitor é um truque, vamos dizer assim, porque no final do dia é a opinião do autor. Lembra lá, você selecionou as informações que te favorecem e você está dando essas informações como se não fosse você, como se fosse outra pessoa. Você está dando essa informação através de uma citação, você está dando essa informação através de uma terceira pessoa. A mídia, por exemplo, adora o tal do especialista, né? Segundo especialistas. Aí quando você pega o nome do cara, joga na internet, o cara não é especialista em nada. Mas, quando você fala que a opinião é dele, não do jornal, fica parecendo que o jornalista lá e que o jornal são isentos e são imparciais. Porque, afinal de contas, ele arrumou um especialista para dar opinião. Só que muitas das vezes, e na maioria das vezes, o que acontece é, o cara liga lá para procurar um especialista, sei lá, de qualquer coisa, e ele pergunta primeiro para o especialista o que ele acha de determinado tema. Se esse especialista for contra aquilo que o jornalista quer dizer, ele passa para o próximo até ele achar o cara que vai dizer aquilo que ele quer que o cara diga, e aí ele leva esse cara ao ar. É fraude? Não. Está errado? Não. É assim que funciona. Você só vai trazer os dados que comprovem aquilo que você disse.
Para que você vai ouvir um especialista que diz o contrário daquilo que você quer dizer? Não faz sentido. Então você vai lá e procura uma terceira pessoa, um especialista que vai reafirmar, que vai dar peso naquilo que você quer dizer. É assim que funciona e é assim que você vai aumentando a pressão para que as pessoas se convençam, tá? Então, o fato de um texto ser impessoal, entretanto, não significa que ele seja imparcial. Não existe imparcialidade, ok? É perfeitamente possível emitir opinião e ser, portanto, parcial em um texto cuja linguagem é impessoal. Então, observe o seguinte, a linguagem do texto é impessoal. Ela não está dizendo eu, ela não está dizendo nós. Mas o fato dela não ser pessoal não quer dizer que ela é imparcial, quer dizer apenas que ela não é pessoal. O cara não está dizendo eu, mas ele trouxe um especialista que diz aquilo que ele quer dizer. Então, observe que é um truque malandro, mas que funciona maravilhosamente bem, ok? Agora, vamos ler esses três trechos aqui na sequência e ele vai querer dizer para vocês exatamente isso, vamos pegar isso aqui, deixa eu aumentar um pouquinho aqui, porque a idade não ajuda, né, galera? Eu preciso de... Peraí, deixa eu ver aqui. Emprego do sujeito da terceira pessoa. Os números mostram uma nova preocupação. Os números, não sou eu. São os números, tá? Os números mostram... Então aqui é um texto da revista Época, tá? Os números mostram uma nova e preocupante realidade no país. Então, preocupante do ponto de vista de quem também, né? Com a recessão, muitas das vagas de emprego em lojas e lanchonetes, antes destinadas a universitários, deixaram de existir. As que sobraram passaram a atrair pessoas mais velhas que perderam o emprego devido à crise e têm mais experiência e tempo disponível do que os estudantes. E aí o texto disponível, esse aqui é um texto de 2009. Percebam uma outra coisa interessante nesse texto aqui, Uma realidade preocupante, se você for traduzir e espremer o texto, ele está dizendo que é preocupante que os jovens não estejam arrumando emprego lá em lanchonete, por exemplo. Mas que os velhos é que estão pegando esse emprego. Eu sou velho, eu não acho isso preocupante. Por quê? Do ponto de vista de um velho que estava sem emprego, isso não é nada preocupante. Note que a adjetivação que ele deu no texto aqui mostra que o jornalista é contra esse tipo de coisa. Claro, aí você vai ter que pensar no público. Muito certamente, essa reportagem ela foi assim, teleguiada para o público jovem. Olha o que está dizendo lá embaixo, lá. Geração Facebook. É uma geração, claro, 2009, né? Não é agora, estamos falando de 2009. Então era uma geração mais jovem que acessava esse tipo de conteúdo. E se você chegasse lá num texto para essa geração mais jovem e dissesse assim, que bom que o velho está arrumando emprego e você não está, é claro que essa geração mais jovem não ia gostar do texto. Então, vocês conseguem perceber como é que você vai direcionar a opinião do texto para o público-alvo. Então, o público-alvo desse texto aqui não é um público-alvo velho, que não consegue se inserir no mercado de trabalho, e aí ele vai querer, ou ele vai até aceitar, se for o caso, se não tiver mais nada, ele vai aceitar um serviço em lanchonete, por exemplo, servir hambúrguer lá, sei lá, o Bob Esponja com 50 anos. Então, o ponto aqui é que esse texto ele está objetivando, ele está marcando, ele está se direcionando a um público jovem. E o público jovem quer ouvir que isso daqui é preocupante, porque esse público jovem ele queria estar ocupando esse espaço. Então, perceba que se o sujeito aqui quisesse fazer um texto para as pessoas de mais idade, ele teria que, por exemplo, que tirar esse adjetivo preocupante, porque o preocupante não ia caber. Tá? As pessoas que são o público que seriam favorecidos não iam gostar disso. Então percebam, inclusive, que essa é uma das características. A adjetivação que o sujeito dá para uma determinada questão ou outra vai definir, em última instância, qual que é o público e qual que é o objetivo do sujeito que fez o texto. Agora, note que lá em cima, quando ele fala dos números, tá? Ele nem sequer mostra os números, tá? Obviamente, dentro da reportagem é bem possível que ele tenha dado uma nota dizendo os números lá do IBGE, etc. Mas ele não mostra os números, tá? E aí, assim, os números mostram, é complicado dizer, porque você não sabe os números, você não sabe qual que é o percentual, você não sabe nada disso, mas aqui está dizendo que os números mostram. E aí, se você questionar o jornalista lá que fez a matéria, você vai dizer assim, olha, mas eu acho que o número não mostra isso. Eu acho que você mentiu. Ele vai dizer, não sou eu que está dizendo, quem está dizendo são os números. Trata-se, portanto, de uma estratégia de você tirar a pessoa, que é o que a gente falou na parte de cima, você tira a pessoalização
Então aí que está a questão de você dizer assim, não sou eu, enquanto pessoa, que estou dizendo que essa situação é ruim. Quem está dizendo isso são os números. Então você coloca uma terceira pessoa, como no caso dos especialistas, e essa terceira pessoa vai ser o escudo na qual a pessoa vai vir por trás e vai tentar emplacar uma pauta, emplacar um ponto de vista, etc. É assim que funciona, basicamente. E nós, como seres humanos, nós preferimos esse tipo de refinamento. Porque se você chega aqui nesse texto e diz assim, olha, os jovens não estão arrumando emprego porque o velho está tomando a vaga dele. Se você fala isso, a sua possibilidade de convencimento enquanto um texto dissertativo argumentativo, ela vai por água abaixo. Porque quando você faz isso, você é como se fosse um ataque às pessoas mais velhas e você está colocando a culpa nelas pelos jovens não arrumar emprego. Então, quando você inverte e fala que é os números, fica muito mais fácil que as pessoas que estejam lendo sejam convencidas, ok? Então, por hoje ficamos por aqui, pessoal. Nesse trecho da aula, a gente conseguiu ver algumas questões relacionadas ao texto dissertativo. Fique com a gente nas próximas aulas, porque nós aprofundaremos no tema. Até a próxima!